Olha, um dos desafios do terceiro mandato do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva será justamente na área da educação. E isso passa pela escolha do futuro ministro da Educação, depois das crises que foram enfrentadas na pasta ao longo do mandato do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a apuração do analista Yuri Pita, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin tem escutado os nomes do ex-deputado Gabriel Chalita e Felipe Sigolo para essa área. Vamos conversar sobre isso com o Renato Genini Ribeiro, que é ex-ministro da Educação e presidente também da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Bom dia, professor, bem-vindo e obrigada por atender a CNN nesse domingo. Bom dia, muito obrigado. Um bom dia para vocês duas e para todos os ouvintes. Professor, vamos começar falando sobre os desafios, né? O que o senhor avalia que deve ser o principal foco, né, do governo nessa área da educação a partir de 2023? Bem, a educação teve um atraso muito grande em decorrência de duas questões. Primeiro, a pandemia, que fez que muitos alunos estudassem à distância, sem ter havido nenhuma preparação para isso, sem nenhuma liderança por parte do MEC para, por exemplo, ensinar os professores como eles deveriam fazer para, para usar um celular dando aula. Isso não foi ensinado. O MEC perdeu totalmente o protagonismo e esse é o segundo ponto. O MEC, o Ministério da Educação, como outros ministérios, foram mais ou menos desmantelados. Eles perderam muito do seu papel, não apenas por corte de recursos, mas também porque foram colocadas pessoas ineptas ou retiradas pessoas competentes deles. Então, o primeiro ponto, que vai dar muito trabalho, mas que talvez não seja visível, tão evidente, é recompor os quadros do Ministério da Educação. Precisa ver como você faz de novo equipes que se voltem para melhorar a educação básica, sem prejuízo nenhum da educação superior e da pós-graduação, que são dois níveis dos quais depende muito o progresso do país. E, para isso, eu penso que existe um projeto, um programa que já está em ação faz vários anos, que se iniciou no Ceará, em 2007, que é o Plano de Alfabetização na Idade Certa. Foi iniciado pela atual governadora do Ceará, Isolda Sela, que então era secretária de Educação daquele estado, e a ideia era que ao fim do terceiro ano do Fundamental 1, aos 8 anos de idade, as crianças soubessem ler, escrever e fazer as operações matemáticas. E esse projeto existe, está em andamento, ou estava em andamento, e eu penso que é um dos faróis básicos para a educação fundamental, que é onde, vamos dizer, a desigualdade social no Brasil se firma, pelo aprendizado diferente de quem tem uma educação melhor, quem tem mais suporte em casa. Agora, para melhorar a educação, a experiência dos governos Lula e Dilma é uma experiência que mostra que existem muitos fatores que interferem, até mesmo a alimentação. Então, nós temos que ter uma merenda escolar que seja fornecida pela agricultura familiar, o que melhora, de um lado, a produção, melhora a distribuição de renda, porque a agricultura familiar é de pequenos agricultores. A bem da verdade, diga-se, é a agricultura familiar que abastece a maior parte dos nossos supermercados. E melhora também a condição das crianças, muitas das quais têm deficiências até nutritivas que inibem a educação. Professor, bom dia, obrigada por falar com a gente. A gente viu uma situação muito complicada durante essa gestão nas universidades, né? Universidades que tiveram recursos cortados em boa parte, algumas até sem conseguir pagar a conta de luz, por exemplo. Então, uma situação dramática nas universidades. Eu gostaria de saber de você o que pode ser feito e como que isso pode ser revertido, como essa situação pode ser revertida em um prazo curto? Existe essa possibilidade nessa expectativa de um novo governo? Existe essa necessidade. E é claro que o novo governo vai ter muitos desafios, porque só, vamos dizer, o desvio de dinheiro, o desvio ético de dinheiro, de suas finalidades, para financiar a máquina de Estado na busca da reeleição, na eleição mais fraudada que tivemos desde o fim da República Velha, desde 1930, só esse desvio de recursos, segundo alguns, monta centenas de bilhões de reais. Entre PEC do calote, Auxílio Brasil vitaminado sem ter previsão de continuar no ano que vem. Então, é muito dinheiro que foi subtraído, vamos dizer, da sua destinação correta,
e que vai ter que ser recomposto de alguma forma, mas é absolutamente imprescindível. Esse vai ser um dos pontos que vai tornar a tarefa do novo governo muito difícil, porque ele não vai simplesmente continuar um trabalho, vai ter que reconstruir algo que foi severamente destruído, algo que parece de propósito esses anos. Então, não tem como você fazer funcionar a universidade sem luz, não tem como fazer funcionar o sistema educacional brasileiro sem você formar mestres e doutores que depois fazem o Brasil progredir. Então, tudo isso constitui um conjunto de prioridades e eu não sei como o governo vai fazer para conseguir o dinheiro, mas vai ter que obter, de alguma forma, o financiamento disso, até porque ele foi eleito com essa finalidade. Uma boa parte do apoio ao candidato Lula veio da comunidade acadêmica, que não é tão grande, mas que se nós abrangemos os estudantes todos, suas famílias, dá bastante gente e que está contribuindo muito para o desenvolvimento do país, não só, vamos dizer, econômico, mas social. E como é que o senhor vê, professor, essa questão, esses nomes, né, que eu até mencionei aqui no começo da nossa conversa, Gabriel Chalita, Felipe Sigolo, para comandarem, né, ou para comandar, porque apenas um será escolhido, apenas um ministro para o cargo. Como que o senhor vê esses nomes? São qualificados, são nomes corretos para esse momento que o Ministério da Educação precisa? São nomes corretos, eu acrescentaria o próprio Fernando Haddad, que foi um ótimo ministro da Educação. Não esqueceria a governadora do Ceará, Isolde Sela, justamente pelo trabalho importante que ela teve na alfabetização na idade certa. Agora, é bom lembrar, ministro é um cargo político. Normalmente você convida para ser ministro quem pertence a algum partido, tem alguma posição num partido e que, assim, aumente a governabilidade, forme uma aliança de governo. Então, o ideal é você convidar ministro que tenha competência no assunto, um político que tenha competência no assunto, existem, claro, ou eventualmente um político que saiba se cercar de uma equipe muito boa. Eu acho que essa é uma escolha do presidente da República, todos os nomes que ele está cogitando, pelo visto, são bons, e eu espero que eles formem equipes à altura do desafio que vai ser muito grande. Durante a pandemia, né, professora, a gente viu muitos questionamentos por parte do presidente Bolsonaro em relação às medidas, né, dos especialistas, também dos médicos, em relação às orientações, questionando pesquisas, questionando, no plano de fundo, a ciência. Inclusive, a vacinação que foi afetada por muita gente que deixou de tomar a vacina por conta desse tipo de crítica. Como reverter esse quadro? Esse é o desafio maior que o governo vai ter, maior até do que o dinheiro, porque realmente uma parte da população brasileira ficou surda aos fatos, surda à verdade. E como nós temos formas de constatar a verdade? Veja, você tem duas profissões, duas áreas do conhecimento que lidam diretamente com os fatos. Uma é a área de vocês, o jornalismo. O jornalismo tem que noticiar coisas verdadeiras. Então, quem bombardeou que cidade na Ucrânia, quem que fez tal qual coisa no Brasil, tudo isso tem a ver com vocês. A ciência também tem que lidar com a verdade, tem que lidar com fatos. O problema que nós tivemos esses anos é que houve uma colocação em xeque muito grande dos fatos. Isso começa antes da pandemia. Em 2019, o New York Times alertou que o Nordeste brasileiro estava começando a ficar reticente à vacinação contra sarampo e que o sarampo estava voltando e que isso se fazia através de redes de WhatsApp divulgando mentiras. Então, é espantoso, gente, não consegue entender por que há pessoas que querem que crianças adoeçam e talvez até morram de doenças das quais podiam ser protegidas pela vacinação. Isso está ocorrendo em relação à poliomielite, à paralisia infantil, que quando eu era criança eu via crianças assim andando de muletas e que andariam a vida toda. Eu acho que precisa ter muita maldade para divulgar notícias que inibem a vacinação adequada. Agora, vai ser preciso recompor isso, porque o que a gente vê quando discute com pessoas que são desconfiadas em relação à ciência, que negam a ciência, que negam as notícias como aparecem nos jornais, geralmente você não consegue falar com elas. Por quê? Porque elas dizem, eu não tomo conhecimento. Ontem mesmo eu dei uma palestra, quando eu mencionei que a internet tem coisa boa e tem coisa errada, e que usar o Google ajuda, uma pessoa escreveu, eu não acredito no Google nem nesse consórcio comunista da Folha de São Paulo. Bom, aí o que você vai dizer?
vai dizer, bom, a senhora confia no tio do WhatsApp, no tio do Zap, como se diz, é complicado, mas vai ser preciso recompor. Talvez uma pista seja mostrar às pessoas como a ciência melhora a vida delas. Por exemplo, você, quando usa um aplicativo para chegar a um lugar ou chama um motorista de aplicativo ou alguma coisa, você está usando o GPS, que presume que a Terra é redonda. Não haveria GPS se a Terra fosse plana, ou seria uma outra invenção completamente diferente. Eu creio que nós temos que mostrar às pessoas o bem que a ciência faz a elas, como que a vida delas melhora graças à ciência, como a roupa de vocês que estão sentadas aí, os móveis que estão atrás, tudo isso tem ciência muito recente. Segundo o cálculo de um amigo meu, o que está no nosso corpo, entre roupa, sapato, relógio, tem alguma coisa de ciência de menos de 2 anos. Nem que seja na distribuição, no acesso a isso. E ver também, por exemplo, se foi possível a gente manter tantas atividades profissionais em plena pandemia, foi graças à internet, que é também uma invenção científica. Então, nós estamos falando dessa forma, estão me vendo, eu estou vendo vocês, pela internet, da mesma forma que foi possível manter as atividades bancárias, de escritório em geral, de ensino, graças à internet. Tudo isso é ciência que melhora a vida das pessoas, então talvez seja uma forma de mostrar como a ciência traz algo que é precioso e que não pode ser descartado só por um preconceito ou uma superstição. Perfeito, muito obrigada, viu, Renato Giannini Ribeiro, por conversar aqui com a gente nesse domingo. Uma boa semana para o senhor. Para vocês, para mim e para todos, na verdade. Obrigado.